Fala galera, aqui quem fala é o professor JP e nesse vídeo você vai aprender um pouquinho sobre potenciação com números naturais. A potenciação é uma operação matemática que a gente utiliza para simplificar, ou melhor, para abreviar uma multiplicação que tem diversos fatores iguais. A ideia de utilizar potenciação para abreviar uma multiplicação com fatores iguais é semelhante à ideia de adição e multiplicação. Quando a gente pega uma adição com diversos fatores iguais, por exemplo, 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, somei o 3 5 vezes. É a mesma coisa que eu multiplicar 3 por 5. Na potenciação acontece algo parecido. A gente vai utilizar a potenciação para simplificar multiplicações com o mesmo fator. Por exemplo, vamos analisar aqui. Eu tenho 3 multiplicações aqui com os fatores todos iguais. Esse primeiro, todos são iguais a 5, esse segundo, todos são iguais a 6, e esse terceiro, todos são iguais a 2. Para montar uma potência, a gente precisa ter dois conceitos em mente: base e expoente. A base é o termo que está se repetindo, é o fator que está multiplicando por ele mesmo. E o expoente é a quantidade de vezes que ele está multiplicando por ele mesmo. Ou então, se conseguir entender melhor assim, é a quantidade de fatores que está sendo multiplicada. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Primeira coisa, qual que é o termo que está se repetindo aqui? Eu estou multiplicando 5 por 5 por 5 por 5. O termo que está se repetindo é o 5. Então, esse 5 aqui vai ser a base. Quantas vezes o 5 está se repetindo? 1, 2, 3, 4. Essa quantidade de vezes que ele está se repetindo é chamado de expoente. O expoente vai ficar aqui em cima do número. Então, 5 é a base e 4 é o expoente. O 6 é o que está se repetindo. Ele se repete quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o expoente aqui em cima é 5. Nesse último exemplo aqui, quem está se repetindo é o 2. Então, a base vale 2. E o expoente é a quantidade de vezes que se repete. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O expoente aqui é 6. Agora que a gente viu sobre potenciação, base e expoente, a gente vai entender um pouco melhor como que a gente faz a leitura de algumas potenciações. Vamos lá, coloquei aqui na tela 4 exemplos. A gente vai analisá-los e vai verificar que 2 deles a gente faz uma leitura de uma forma um pouco diferente. A partir de determinado número, a leitura vai ser parecida para todas. Olha só, a base é 5 e o expoente é 2. Quando o expoente é 2, a gente pode ler de 3 formas diferentes. A gente pode ler 5 elevado ao quadrado, que é a forma que é mais comum. Podemos ler 5 elevado à segunda potência, que também é aceito, e 5 elevado a 2. Essas 5 elevado a 2 e 5 elevado à segunda potência estão corretas, mas não é tão comum a gente utilizar. Normalmente vai aparecer assim, 5 elevado ao quadrado. Toda vez que o expoente for 2, então a gente vai ler dessa forma. Alguma coisa elevado ao quadrado. Para resolver isso daqui, 5 é a base, está se repetindo 2 vezes. 5 vezes 5, 25. Repare nesse segundo exemplo aqui, que o expoente é 3. A gente vai fazer a mesma coisa. A gente pode ler 4 elevado a 3, 4 elevado à terceira potência, ou então, quando a gente tem o 3 no expoente, a gente tem essa leitura especial, que é 4 elevado ao cubo. Então, toda vez que aparece o 3 como expoente, a gente pode ler que é elevado ao cubo. Nesse caso aqui, 4 elevado ao cubo. Então, o 4, que é a base, está se repetindo 3 vezes. Resolvendo isso daqui, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Os dois únicos expoentes que tem essa leitura especial é o 2 e o 3. A partir de agora vai ser sempre quarta potência, quinta potência, sexta potência e por aí vai. Resolvendo esses outros dois exemplos aqui agora. 2 elevado à quarta potência fica 2, que é a base, multiplicado por ele mesmo 4 vezes.
2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E por último aqui, ó, 3 elevado à quinta potência. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 343. Em geral, quando a gente nos depara com uma potência, a forma de resolver é exatamente essa. A gente vai repetir a base, a quantidade de vezes determinada pelo expoente. Só que tem alguns casos especiais que são um pouco diferentes, que já tem uma resposta já pronta já. A gente consegue identificá-las rapidamente. Vamos pegar exemplos aqui, esses três aqui, ó. Quando a base for zero. Então, quando a gente tem zero na base, independente do valor que aparece no expoente, eu vou multiplicar por ele mesmo. 0 vezes 0 vezes 0. Não importa a quantidade que aparece, quando a base for zero, o resultado vai ser sempre zero. Segundo caso aqui, ó, quando o expoente for 1. Se então a gente tem qualquer número e o expoente é 1, o que isso significa? Que só vai ser ele mesmo. Ou seja, só vai estar o próprio número. Não vou estar multiplicando por ninguém. Então, sempre quando tiver uma base e o expoente for 1, o resultado é o próprio número. Nesse caso aqui, A. E por último, você quer uma definição, um conceito que a gente tem? Toda vez que o expoente for zero, ou seja, independente do resultado aqui da base, toda vez que o expoente for zero, o resultado vai ser sempre o número 1. Isso aí foi tudo que a gente viu de potenciação. Se ficou com alguma dúvida, deixe escrito nos comentários. Peço que vocês deixem seu joinha, seu like, se inscreve no canal, que eu vou tentar postar sempre algumas atividades sobre matemática. Beleza? Qualquer dúvida, só falar. Tamo junto, falou!